motivados para ganhar almas. Amém? Motivados para ganhar almas. Motivados para ganhar. Por que você deve ser um ganhador de almas? Pastor, eu não vim na igreja por causa disso, eu tenho meus problemas. Dos teus problemas todos, falei o mês passado todo, amém? Então não pode dizer que eu sou um mau pastor, amém? O mês passado todo falamos sobre o quê? Doutrina da redenção. Ou seja, você foi completamente retirado de todas as coisas do diabo. Agora, que você já não está mais na mão do diabo, está aí na mão de Deus para fazer alguma coisa com a tua vida. E vocês vão ver no fim, que ganhar almas não é uma perca de tempo, que todos nós devemos fazer isso. Amados, por que vocês acham que Deus nos deixou na terra? Algumas pessoas que acham que Deus está fazendo um treinamento para nós, para irmos para o céu. Não, Ele nos deixou aqui para nos treinar para irmos para o céu. Não. Outras pessoas ainda acham que Deus está a nos melhorar. Não. O nosso espírito, amados, está nesse momento como está o espírito de Jesus Cristo. Tanto é que quando nós formos arrebatados, não haverá transformação de espírito. A Bíblia diz que os nossos corpos serão transformados, receberemos corpo de glória. Por que a Bíblia não fala nada sobre o espírito? A Bíblia não fala nada sobre o espírito, porque o espírito já está como ele está no céu. A palavra de Deus diz, tal como ele é no céu, somos nós na terra. Somos nós em quê? No corpo não. Somos nós em quê? Na aparência física não. Somos nós em quê? No espírito. Então, espiritualmente falando, não há mais nada que Deus vai fazer em você. Por isso que aqui nessa igreja, nós pregamos o Evangelho te trazendo do ponto de Cristo para o mundo, não do mundo para Cristo. Porque se você já está em Cristo, você não está mais a vir para Cristo. Por isso é que nós pregamos o Evangelho para você fazer, servir, não para ser abençoado, mas porque você já foi abençoado. Essa é a lógica da visão que nós pregamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você já foi abençoado, se você já está salvo, se você já está curado, se você já é amado, logo, isso quer dizer que já não há mais nada que você faz para Deus para receber alguma coisa. Nós fazemos porque já recebemos. Então damos oferta não mais para receber, porque já fomos abençoados. Pregamos o Evangelho não mais para sermos abençoados, porque já fomos abençoados. Pastor, Êxodo, a palavra de Deus diz, servirei ao Senhor e sereis abençoados. Em Êxodo, Deus não estava a falar para filhos de Deus. Em Êxodo, Deus estava a falar para judeus, filhos adotados de Deus, em quem ainda não haviam vivido a redenção nem a remissão dos pecados. Logo eles precisavam fazer alguma coisa para receber algo em troca, não é a nossa condição. Então eu não quero te motivar a pregar, a ganhar almas, por causa de alguma coisa terrestre, não, por causa de alguma bênção, não. Se for talvez por causa de alguma herança eterna, alguma coroa, aí sim. Mas agora, motivado para ganhar alma, para Deus abençoar a minha casa, não é certo. Sei que alguns de vocês já ouviram muito isso, mas Deus não é um Deus de toma lá da cá. O único toma lá da cá que aconteceu, você estava morto, porque a Bíblia diz que Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, quando nós ainda estávamos mortos. Então quando aconteceu o toma lá da cá, você estava morto. E não houve toma lá da cá. Só houve dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça. A negociação que houve, nós estávamos mortos. Então eu fico um pouco preocupado quando algumas pessoas hoje por hoje pensam que estão a fazer algum sacrifício para Deus fazer algo para eles. Estás a anular a graça de Deus. Então, pastor, por que Deus nos deixou na terra? Deus nos deixou na terra, amados, para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos a sua graça que opera nas nossas vidas. Efésios diz que Ele queria mostrar ao mundo a graça dEle que opera nas nossas vidas. Deus nos deixou na terra não para nos preparar para o céu. Por isso é que Paulo disse para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu não sei todavia
se morro ou se vivo, mas se eu viver, vai ser bom para vocês. Essa é a mentalidade que tem que causar a nossa motivação para pregar o Evangelho. Que nós só estamos aqui na terra porque estamos a fazer bem para alguém. Porque se fosse só por nós e por Deus, já iríamos embora. Mas como Deus ama as pessoas, nos deixou aqui. Ai. Quando Ele amou, obrigado, meu Pai. Quando Ele amou toda a nação, deixou Abraão para ser pai da fé. Quando Ele amou os judeus, trouxe Moisés para lhes libertar. Quando Ele amou a continuidade da humanidade, trouxe Noé para construir a arca. Quando Ele amou uma geração na época de Daniel que estava a se perder, trouxe Daniel para preservar a santificação. Quando Ele amou o mundo, trouxe Jesus. Quando Ele continuou no mundo, nos deixou aqui na terra. E é por essa razão que nós estamos aqui. Em todo lugar em que você estiver, você é uma demonstração do amor de Deus. Você é uma prova da continuidade do amor de Deus. Deus te deixou na tua escola para manifestar o amor. Deus te deixou na tua rua para manifestar o amor. Deus te deixou nessa igreja para manifestar o amor. Deus te fez nascer nessa nação para manifestar o amor. Quer dizer que o teu campo missionário não é necessariamente Portugal. O teu campo missionário são as pessoas que estão à tua volta. Mas para tal, é necessário você não se envergonhar do Evangelho. Por isso Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, ou seja, não me sinto culpado por pregar o Evangelho, não me sinto diminuído por pregar o Evangelho, não me sinto perseguido por pregar o Evangelho. E se você me desvalorizar porque eu estou a pregar o Evangelho, todavia eu sozinho não me vou sentir desvalorizado. Paulo, amados, devia ser alguém mais culto do que todos nós estamos aqui. Paulo estudou na escola de Gamaliel, estudou nas melhores escolas romanas. Paulo se especializou em várias coisas, em vários estudos. Os estudos filosóficos citam Paulo. Os estudos filosóficos citam Paulo. Paulo era um homem culto, extremamente culto. Paulo era um homem fino, se vocês querem entender. Criado com uma classe incrível. É esse Paulo que está a dizer, porque não me envergonho do Evangelho. Por que você se envergonha? Por que você se envergonha? Às vezes nós temos uma noção de que o Evangelho é associado a pessoas que não vestem bem, ou que não estão bem, muito por causa da nossa tradição, estás a ver? Porque nós crescemos, juntamos tipo coisa de Deus com nossa tradição. Mas não, amado, deixa-me te contar um segredo. Você pode ser muito bonito e muito grande pregador do Evangelho. Você pode ser um grande licenciado e pregador do Evangelho. Você pode ser muito linda e pregador do Evangelho. Você pode ser alguém muito rica e pregador do Evangelho. Você pode ser alguém completamente irresolvido da tua vida e ainda assim pregador do Evangelho. Quando Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho, ele estava a dizer, não me sinto, quando as pessoas me acusam, quando as pessoas tentam me rebaixar, eu não me sinto rebaixado. Quando as pessoas tentam me diminuir, eu não me sinto diminuído. Quando as pessoas tentam, porque amados, é aqui, vai em Portugal, tenta pregar o Evangelho, conhece Jesus, quem é este homem? Já ouviu falar de Jesus? Quem é Jesus? Vai no Médio Oriente, tem pessoas hoje essa manhã que estão a ser executadas. Tem pessoas essa manhã que estão a ser executadas. E nós temos a liberdade de falar do Evangelho, mas preferimos falar de novela, preferimos falar de fofoca, preferimos falar de coisas que não nos competem a nós julgar, nem trazer juízo. Nós temos essa liberdade. Nós preferimos falar de coisas que não agregam. Paulo, todavia, está a dizer, não me envergonho do Evangelho. Ai. Onde eu tiver a oportunidade de falar,
vou falar. Se por causa de eu pregar eu for desclassificado, que eu seja desclassificado para os homens, certamente para o Deus serei exaltado. Se por causa disso serei envergonhado para os homens, que eu seja envergonhado para os homens, certamente o Senhor me acolherá, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, no trono da glória, Ele diz claramente que todos aqueles que me negarem diante dos homens, eu lhe negarei diante de Deus, mas aqueles que me aceitarem, que me confessarem diante dos homens, eu também lhes confessarei diante de Deus. Não me importa se diante dos homens alguns ciclos eu vou sair, vou pregar para confessar no céu. Não me importa se diante dos homens em algum meio não vou entrar, vou pregar para confessar no céu. Aprendi isso, amados. Glória dos homens demora tempo, glória de Deus é eterna. A glória que algum homem pode trazer na tua vida, por carro, dinheiro ou fama, passa. Quantos ricos nós conhecemos, mesmo aqui em Angola, onde que andam uns, sabes quem eu sou? Já passou, nem morremos. Ele também ainda está vivo, mas já passou. Estão a entender o que eu estou a dizer? Mas a glória de Deus sobre as nossas vidas, por fazermos a obra dele, é eterna. É eterna. E se você está aqui, você vive apenas para comer, trabalhar, dormir, a tua vida é muito pequena. Paulo disse, a vida de um homem consistir apenas na sua caminhada na terra. Quão miserável esse homem é. Quão miserável esse homem é. Quer dizer, você existe mesmo somente para andar, vens, vais. Come on. O que tem na tua vida de eterno? Tua vida se resume a quê? Vou ir na escola, vou voltar, vou... Hã? É mesmo só essa a tua vida? Lembram quando eu falei sobre os chamados, amados? Eu disse uma coisa importante. Nem tudo que nós fazemos é eterno. O nosso chamado não está ligado a coisas terrenas. O nosso chamado está ligado a tudo que fazemos na terra, que conta para a terra e para o céu. Ai, amado, preste atenção. Que conta para a terra e para o céu. Jesus Cristo no céu não é conhecido como carpinteiro. Vou repetir isso. Em nenhuma demonstração bíblica de Apocalipse ou de alguma de espiritual vai ver Jesus Cristo a ser chamado de carpinteiro no céu. Sabe o que eu quero dizer com isso? Vou repetir. Teu chamado é tudo aquilo que conta para a terra e para o céu. Não quero anular a profissão de ninguém, coisa de ninguém. Mas quero te dizer que quando chegamos no trono, Deus não vai chamar Adilson professor. Não. Deus vai te chamar pelo teu chamado. Adilson mestre. Adilson pastor. Adilson cuidador de ovelhas. Deus vai te chamar pelo teu chamado. Adilson mantenedor da obra. Há pessoas que têm essa graça de ter dinheiro à toa. E se não é você, não tenta entrar nele, vai sofrer. Tem graça de ter dinheiro à toa, de ficar rico à toa, essa semana não tem nada. A outra tem bué de dinheiro, mas depois a outra mais vai perder. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus vai te chamar pelo teu chamado. Deus vai te chamar pela maneira como Ele te conhece no céu. Eu imagino alguns organizadores de festa a chegar e dizer, papá, eu organizava boda. Deus vai dizer, não era para organizar boda, era para organizar cruzada. Essa habilidade que tu tens de organizar boda, não era boda, era cruzada. Qual é o teu chamado? Paulo está dizendo, não me envergonho do Evangelho, não me sinto diminuído, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sempre que eu pego nesse versículo, eu fico com medo, porque os outros versículos todos podem não sair mais. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando Paulo disse isso, escreveu primeiro do judeu, ele estava a falar do judeu, de onde eles eram nativos, e do grego representando os estrangeiros. Então, onde está grego, representa todos nós. Amém? Então, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Então isso quer dizer, amados, que quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos a falar de poder de homens. Estamos a falar do poder do próprio Deus. E essa palavra poder que está ali quer dizer dunamis no grego. E dunamis quer dizer eficácia divina. Dunamis quer dizer energia divina. Dunamis ainda quer dizer capacidade de fazer coisas sobrenaturais e maravilhosas. Então, quando nós queremos, de fato, trazer o poder de Deus na vida de alguém, a eficácia de Deus na vida de alguém, não a eficácia de homens, estou a repetir, a eficácia de Deus na vida de alguém, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Pois é o poder de Deus para a salvação. E nós temos aqui uma série que foi longa, mas foi muito boa, em que nós aprendemos que salvação é sotoreia. E sotoreia quer dizer bem-estar. Então quer dizer que o Evangelho é o poder de Deus para o bem-estar. Então Rocha não precisa de dinheiro. Se não tiver todo o dinheiro do mundo, sem o Evangelho nunca terá o bem-estar. Quantos ricos nós conhecemos, têm todas as coisas, mas nunca têm o bem-estar? Quando a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, quer dizer que o Evangelho é o poder de Deus para o bem-estar. Quem não tem Jesus não está bem. Porque Jesus Cristo é a vida, e Ele disse: quem não tem o Filho não tem a vida. Então o segredo para o bem-estar da tua casa é entrar o Evangelho na tua casa. Para o bem-estar da tua rua é entrar o Evangelho na tua rua. Salvação ainda quer dizer libertação. Então o poder de Deus para a verdadeira libertação de pessoa é o Evangelho. Salvação ainda quer dizer prosperidade. Então o poder de Deus para a salvação de alguém, para a prosperidade de alguém, é o Evangelho. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. O poder de Deus para a preservação de alguém, que também quer dizer salvação, é o Evangelho. Para a proteção de alguém é o Evangelho. Então quer proteger alguém, lhe prega o Evangelho. Quer comunicar o bem-estar a alguém, lhe prega o Evangelho. Quer verdadeiramente colocar a semente da prosperidade em alguém, lhe prega o Evangelho. Queres preservar alguém, lhe prega o Evangelho. Lhe prega o Evangelho. Por isso, amado, é agenda satânica tirar o Evangelho do altar. Às vezes nós pensamos que é uma coisa boa. Não, o pastor está a ficar culto. O pastor, não. O pastor não é sociólogo, o pastor não é coach, o pastor não é filósofo. O pastor é pregador do Evangelho. E por isso é que depois começamos a construir igrejas que mais parecem outra coisa e que não estão a cumprir o seu chamado em Cristo Jesus. Que pessoas saem de lá um pouco emocionadas, mas não transformadas. Por quê? Porque o poder de Deus opera no Evangelho. Foi isso que Ele mesmo predeterminou. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então quando nós saímos à rua, nós não estamos só a falar, nós estamos a liberar o poder de Deus. Nós estamos a liberar bem-estar, nós estamos a liberar prosperidade, nós estamos a liberar preservação. Não é uma questão apenas de virem para a igreja, não. Ou de serem da nossa igreja, isso é muito pouco. É uma questão de serem contaminados com uma semente eterna de prosperidade, com uma semente eterna de preservação. Esse é Paulo dizendo isso. Paulo que disse: não me envergonho do Evangelho, passou por N coisas. Paulo é o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu mais porrada que Jesus Cristo. A porrada que deram a Paulo foi 3 vezes mais do que deram a Jesus. As pessoas, quando eu explico isso, não acreditam. Aquela chicoteada chama-se quarentena. E aquela chicoteada levava carne. Bate uma, leva carne. Bate uma, leva carne. Jesus Cristo, em nenhum ponto vocês viram que a Bíblia dizer que ele se fingiu de morrer, ou que parecia que morreu. Paulo se fingiu de morrer. Deve ter perdido mesmo os sentidos. Esse está dizendo: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele levou 3 quarentenas. 3 quarentenas. Meteu-se no meio, viu que se não fingisse de morrer, ia mesmo morrer, e sabia que não tinha chegado o tempo, se fingiu de morrer. Quando se encontrou no meio de outros irmãos dele, acordou. Sabem o que ele fez a seguir? Voltou a pregar o Evangelho. Que limitações humanas não te proíbam de fazer o que Deus te chamou para fazer. Que algumas situações na tua vida não te limitem de pregar o Evangelho.
Nem sempre vais pregar em atmosfera que está tudo bem na tua casa. Haverá dias que vai deixar fome na tua casa. Oh, come on, mas não vai te impedir de fazer a tua coisa eterna. Fome é uma coisa passageira, mas a pregação do Evangelho é algo eterno. Come on. Sabem, por isso Paulo diz: não andeis distraídos por coisa alguma. Não andeis preocupados por coisa alguma. Não é que nós não temos problemas, é que nós sabemos que esses problemas não se comparam com a glória que há reservada para nós. Não é que nós não temos situações, é que nós sabemos que essas situações não se comparam com a coroa eterna que nós iremos receber. Nós sabemos disso. Faz isso tua realidade. Não seja um cristão bebê. Não seja um cristão bebê que acha que Deus é com ele quando está tudo bem, Deus não é com ele quando não está tudo bem, que acha que vai fazer as coisas de Deus quando está tudo bem. Não é o nosso chamado, não é o que Deus espera de nós. Por isso Paulo disse: não me envergonho do Evangelho. Ei, ouça, Deus vai exaltar aqui pessoas a níveis tão alto, 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 mas saiba que você é carta de Deus em qualquer lugar em que você chegar. Você não é carta do mundo, você é carta de Deus. Se você é carta de Deus, então você fala do dono da carta. Se você é carta de Deus, então você fala do coração do escritor da carta. Você não é carta do mundo. Sabe o que eu mais tenho medo? Nessa igreja, que eu mais tenho medo, nessa igreja, uma das causas que mais faz pessoas se desviarem são bênçãos. Nessa igreja não é uma, nem duas, nem três pessoas que entraram aqui completamente acabadas, mas pela graça de Deus, pela pregação do Evangelho, colocaram em prática, viram manifestações extraordinárias nas suas vidas. Depois é a bênção que Deus te deu para você abençoar o Evangelho, mas em vez disso é a bênção que está te afastando do Evangelho. Como você pode dizer que você não prega porque você não tem tempo, você trabalha, se quem te deu o trabalho foi Deus? Como você pode dizer que você não faz alguma coisa para Deus porque você não pode, que quem te deu aquela coisa foi Deus? Você andava a pé, hoje você tem carro, nem com carro você prega o Evangelho. Como você pode dizer isso? Quem te deu aquele carro foi Deus. Mas em nome de Jesus, eu vejo aqui um remanescente, eu vejo aqui um povo, 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 eu vejo aqui um povo que vai fazer diferente. Quanto mais bênção, mais graça. Quanto mais bênção, mais longe eu vou. Quanto mais bênção, mais efetivo eu sou. Motivados para pregar. Motivados para pregar. Motivados para pregar. Motivados para pregar. Você é o poder de Deus para a socorreia, para a salvação. Então isso quer dizer que o poder de Deus para a salvação do hoje está no teu espírito. Está em você. Está em você. Está em você o poder de Deus para a salvação. Sabem, amados, deixem-me vos dizer algo um pouco pesado. Nós não somos chamados apenas para crer no Evangelho, para crer em Jesus. Nós somos chamados também para padecer por Ele. Somos chamados para sofrer por Ele. Somos chamados também para perder algumas coisas por Ele. Por isso Ele diz: quem perde a sua vida ganha. Ou seja, quem perde coisas que para os homens normais é o mais importante, ganha em Cristo Jesus. Sabem, a nossa lógica de prioridade com o mundo tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tudo sobre nós precisa demonstrar que nós pensamos de maneira diferente, agimos de maneira diferente. Tudo sobre nós. Tudo sobre nós. Ei, o maior propósito de um filho de Deus, além de todas as coisas, é viver para Deus. O maior propósito de um filho de Deus, além de todas as coisas, é viver para Deus. Paulo disse isso. Filipenses 1:29. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Não somente crer nele. O crer tem a ver com nós entrarmos em tudo que ele nos deu. Eu já ensinei aqui que essa palavra crer quer dizer entrar.
Quando você crê em alguma coisa, você entra. Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Porque automaticamente, no momento que você crê, você entrou. Só que você entrou numa atmosfera metafísica, você entrou numa atmosfera sobrenatural, onde não tem tempo, mas na terra vai se manifestar em algum momento. Ou seja, Deus, Paulo está nos mostrar que nós não fomos chamados só para entrar em tudo que Cristo é para nós. Só para entrar em tudo que Cristo trouxe para nós, em tudo que Cristo fez para nós, mas fomos chamados também para padecer. Amém? 29. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Eu não estou a te dizer sofrer para ele. É diferente. Sofrer para ele quer dizer sofrer para receber alguma coisa dele. Não. Sofrer por ele é quando você já recebeu tudo por ele. Bênção você recebeu. Criatura você recebeu, justiça divina você recebeu, redenção você recebeu. Então, come on, se eu estou nele, se ele passou por essas coisas todas, não é problema para mim ser um pouco desprezado por ele. Não é problema para mim ser um pouco mal visto por ele. Não é problema para mim ser mal falado por ele. Não é problema para mim ser algumas vezes torturado na boca de algumas pessoas por ele. Não é problema. Por isso Jesus disse, todos que pregarem a verdade serão perseguidos. E esse sofrer, amado, atenção. Esse sofrer não quer dizer aquilo que alguma linha dos católicos fazem, que quer dizer que corresponde a não usarem nada, a terem aparência de sofrimento. Esse sofrer não é aparência de sofrimento. Tipo, vou deixar a barba crescer, vou andar assim, não vou mais tomar banho porque estou a sofrer por Jesus Cristo. Não, aí já não. Amém? Esse sofrer não é isso. Esse sofrer é você aceitar perseguições por Ele. Esse sofrer é você aceitar que em algum lugar você não vai ser visto por Ele. Em algum lugar você vai passar alguma vergonha por Ele. É esse sofrer. E isso que Paulo está a dizer. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Amado, que haja alguns dias que o teu corpo sofra por ele. Sabem, essas coisas que eu vos estou a pregar é a minha maneira de viver. E se tornou minha maneira de viver em 2015. Se tornou minha maneira de viver em 2015. Pastor, e por que o pastor não prega sobre isso? Eu precisava vos ensinar durante esse tempo todo a crer nele. Precisava vos ensinar durante esse tempo todo a crer nele. Porque se você sofrer por ele sem crer nele, daqui a pouco vai desistir da fé. Agora que vocês creem nele, amados, façam valer não apenas a vossa salvação aqui na terra, façam valer para a eternidade. Acumulem tesouros para a eternidade, onde ninguém pode roubar, onde não entra em falência. É isso que Paulo está a dizer. Não foi a vós foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Sofrer por ele quer dizer alguma da tua agenda, sofrer um pouco de uma interrupção por causa dele. Sofrer por ele quer dizer no teu dia de 24 horas, ter algumas horas que tu dedicaste para ele. Não podes pensar que vir ao culto é uma dedicação que você faz para Deus. Vir ao culto é uma obrigação tua. Porque a Bíblia diz, não deixai de congregar, como é o hábito de cada um. Vir ao culto não é uma bênção que você nos faz, é uma bênção para você. Se fosse por isso, Paulo não ia não ia chegar, não ia passar para Efésios, não ia passar para Colossenses, não ia passar a carta a Timóteos, não ia passar para Tessalonicenses, ia estar sentado numa igreja, mas não, se fosse por isso, ele não se ia alegrar das prisões. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava numa prisão. Quando ele diz, alegre sempre no Senhor, ele estava com várias feridas no corpo. Carta de Filipenses, que é a carta da alegria, essa carta que está aqui assim, ele não escreveu isso, não foi ele que escreveu isso. Pastor, por que não foi ele que escreveu isso? Porque ele não tinha nem força de levantar a mão.
Mas não entendi que Paulo não escrevia as coisas não porque era muito charmoso, porque tinha muitos empregados, mas porque normalmente todas as cartas que ele escreveu, ele estava doente. Ao ponto de não conseguir escrever. E veja as coisas lindas que ele fez conosco. Veja as cartas lindas que ele nos mandou. Amado, que os sofrimentos do presente aumentem um peso de glória para você. Não deixa que alguma coisa da tua vida natural impeça a tua vida espiritual de progredir. Não deixa que alguma coisa da tua vida natural impeça você de manifestar o teu chamado na terra. Não, há alguns problemas, ouve bem o que eu vou te dizer, que são meras distrações. São meras distrações. Há alguns problemas que são meras distrações. Pai, algumas pessoas que eu atendo no escritório, pai, eu não tenho isso, pai, está acontecendo aquilo. Minha vontade é ele falar, filho, oh God, daqui a pouco tudo isso nem mais vai se ouvir falar. Não espera problema acabar para servir a Deus. Não espera contas acabarem para servir a Deus. Não espera tudo bater certo para servir a Deus. Não, todo diz, Jesus não esperou um mundo tão pouco melhor para vir morrer na cruz. Paulo não esperou Efésios se converter para lhes dizer que Deus os abençoou com toda sorte de bênção. Não esperou os cristãos em Roma se converterem para lhes dizer que em todas essas coisas eram mais do que vencedores. E Paulo escreveu aquilo para os cristãos em Roma, mas hoje tem efetividade para todos nós. Eu quero dizer para alguém, as coisas que você fazer para Deus, mesmo em meio a sofrimento, ecoarão para a eternidade, ecoarão para a eternidade. Há uma nuvem de testemunhas olhando você, não olhando a casa que você construiu, não olhando o carro que você comprou, não olhando a história humana que você está a contar. Há uma nuvem de testemunha olhando para você, vendo o que você está fazendo com o dom que Ele colocou em você, com a graça que Ele colocou em você, com o chamado que Ele deu para você. Há uma nuvem de testemunhas. Há uma nuvem de testemunha. Paulo escreveu essas cartas, ele sabe que nós estamos a ler. Ele está a se perguntar bem o que eles estão a fazer com essa carta. Até que ponto ele desmotivou. Eu uma vez conversava com uma pastora. Eu dizia, a parte da Bíblia que eu mais amo são as motivações paulinas. A pastora perguntou para mim, estás a falar em todas essas coisas sou mais que vencedor. Estás a falar de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu disse, não, essas não são as motivações de Paulo. Isso era o que o Paulo nos falou, isso era o que ele queria nos comunicar. Mas as motivações dele estão por detrás das coisas que ele sofreu para Cristo, por detrás das coisas que ele sofreu por Cristo. Há um nível, amado, de sermos filhos de Deus. Há um outro, de sermos cooperadores de Deus. Qual é o teu? Mas eu deixo-me dizer, amados, Deus tem muitos filhos. Jesus disse, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Quer dizer que o que Deus não tem são cooperadores. Muitos de nós queremos ser filhos, porque gostamos às vezes do que o Pai traz, do que o Pai dá. Mas há uma obra que o Pai está a fazer, que o Pai está a contar com filhos cooperadores, com filhos que não vêm só à igreja aos domingos, com os filhos que têm uma agenda com Deus, com filhos que dizem, Pai, eis-me aqui, conta comigo. Desculpe. O Senhor possa contar contigo nessa geração. Descubra o que Deus está fazendo nesse tempo. E entra. Deus não está combatendo pela nesse tempo. Deus não está combatendo pela nesse tempo. Deus não está em assuntos de agenda humana. Não está em assunto de dona do país, não dona do país. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Descubra o que Deus está fazendo nesse tempo. Entra. Entra. O próximo maior evento que vai acontecer é a saída da igreja da terra. Não se distraia.
Faz a tua vida, cumpre os teus sonhos, cumpre as coisas que você tem. Seja um homem decidido, uma mulher decidida. Mas quando ele vier, você vai entregar o quê? Você vai entregar o quê? Você vai entregar o quê? Vais dar o quê? Coisas da terra que não entram no céu. Vais dar o quê? Vais dar o quê? Decida-te padecer por Ele. Gasta a tua juventude, gasta os anos que te sobraram para Ele e por Ele. Isso não quer dizer viver na igreja. Isso não quer dizer fazer um quarto na igreja. Não, não é isso. Isso quer dizer Deus contar com você. Deus contar com você. Vai fazer a coisa mais ínfima, a mais complexa. Mas Deus poder contar com você. Para fazer a coisa mais simples, a mais complexa. Mas Deus poder... Eu nem estou falando teu pastor. Talvez teu pastor tu podes achar que seja um pouco leve demais para você. Mas Deus contar com você. Deus contar com você. Na tua vida, onde é que Deus entra? Tua vida agora. Deus está entrando onde? Se você não conta com Ele, como Ele pode contar com você? Como? Como? Deus contou com Billy Graham. E foi o maior evangelista da história. Deus contou com Kathryn Kuhlman. E foi uma das mulheres que inspirou todos os homens que hoje curam. Pastor Chris, Doug Mills, David Oyedepo. Deus contou com Kenneth Hagin. Inspirou uma geração. Deus contou com Papa Lutumba. Construiu a maior igreja da África Austral. Não, porque às vezes nós pensamos que em Angola não temos pessoas assim. Deus contou com vários homens que são a razão de nós estamos aqui hoje. Quando Deus conta contigo, Ele está a tentar fazer algo que vai causar um efeito para a eternidade. Vivam para causar efeito para a eternidade. Pode parecer muito pequeno servir ao Senhor, ganhar uma alma. Pode parecer muito pequeno financiar uma obra divina. Pode parecer muito pequeno, mas eu te garanto, se homens pagam, acredita, Deus galardoa muito melhor. Muito melhor. Alguém está sendo abençoado aqui? Vocês me desculpem. Yeah? De coração mesmo. Me desculpem. Se não era esse culto que você estava à espera hoje, me perdoa, mas tem que ser. Tem que ser. Por fim, amados, devemos pregar o Evangelho e servir a Deus por causa de uma coisa linda que eu descobri ontem. Daniel 12:1. Devemos ser ganhadores de almas por causa de uma coisa linda que eu descobri ontem, enquanto preparava Daniel 12. Vamos começar no 1. O que eu vou começar a dizer agora não é o que eu descobri. O que eu vou começar a dizer é a urgência que nós temos de pregar. Porque às vezes nós pensamos assim, não, desde há muito tempo que andam a falar do fim do mundo. Amado, Daniel, que viveu antes de nós, falou sobre isso. E se nós ainda estamos a falar sobre isso, é porque Deus quer nos advertir de várias maneiras. Jesus falou mais vezes de inferno do que outra coisa. Às vezes nós pensamos assim, não, o inferno real não existe. Mas Jesus falou mais vezes de inferno. Se você acha que o inferno real não existe, então queima a tua Bíblia. Porque uma das coisas que Jesus mais falou foi do inferno. Corta, se tua mão não te permite entrar, corta. Amém? E essa deve ser nossa motivação para pregar o Evangelho. Naquele tempo, dá para fechar mais? Eu vou ler aqui. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo. É Daniel a falar dos filhos do povo dele, que somos nós. Amém? Dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação como nunca houve,
desde que existiu nação até então. É o tempo que vem, um tempo de tribulação como nunca houve desde que houve nação. Daniel falando isso. Esse povo que Daniel está a falar, somos nós. Filhos do teu povo, somos nós. Então essa dispensação não vai acontecer numa outra, senão na nossa geração. E haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro será liberto. Todo aquele cujo nome estiver escrito no livro será liberto. Amado, não quero vos falar politicamente de como essas coisas todas vão combinar, porque Deus me orientou a não me focar tanto nisso e a me focar em pregar. Mas até o mundo está se organizando já de uma maneira para que isso comece a acontecer. Até o mundo está se organizando de uma maneira para que isso comece a acontecer. E vai haver uma pressão sobre a humanidade que nós não temos noção. A Bíblia é clara em dizer como nunca houve, então eu não posso vos dizer se vai ser como. Imagina todos os sofrimentos que já passamos, já vivemos. O que virá nunca houve. Nunca houve igual. Nunca houve. Todo aquele cujo nome estiver escrito no livro será liberto. Quem é esse cujo nome está escrito no livro? Que aceita Jesus Cristo. Mas como vai aceitar se não haver quem prega? Como vai crer se não haver quem se predisponha a padecer por Jesus? Ele nos chamou para sermos pescadores de homens, mas pescador não pesca na terra, nem na superfície, vai no fundo do mar. Como pescadores irão pescar se estão na terra? Com quem diz, se não vão até os valados, se não vão até o fundo. Como? Será liberto. Avança. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ele está a falar de que primeiramente os mortos serão ressuscitados. E são acontecimentos escatológicos do final do tempo. Uns para a vida eterna. 1, 2, 3. E outros. 1, 2, 3. E outros para a vergonha e desprezo. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Jesus fala de fogo que não se apaga. Jesus fala de fogo que não se apaga. Lázaro e o rico nos mostram mais ou menos como acontece. O rico pede uma gota de água. Uma gota mesmo, você não pede copo d'água, gota. Desprezo eterno quer dizer que Deus, pela primeira vez, tal como ele fez com Jesus, quando Jesus gritou, Eli, 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 lama sabatani, porque ele era naquele momento o pecado. Deus não olhou para Jesus, agora Deus não vai olhar para a humanidade, para quem o inferno não foi preparado, mas simplesmente não se converteram. Alguns não tiveram ninguém que os pregasse. E os outros para vergonha e desprezo eterno. Avança. Os que forem sábios, aqui é que entra o que eu descobri. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Ou seja, vão brilhar. E os que converterem a muitos para a justiça brilharão como estrelas, sempre e eternamente. Motivados para ganhar almas. Se você quer uma motivação melhor que essa, eu não sei onde vou encontrar. Amém? Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Outra versão. E os que converterem a muitos para a justiça brilharão como estrelas, sempre e eternamente. A Bíblia só quer dizer ali que quem for ganhador de almas brilhará sempre e eternamente. Sempre e eternamente. Sempre e eternamente. Tem outra versão. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu. E os que conduzem a muitos à justiça resplandecerão como estrelas sempre. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu.
Isso quer dizer, no Espírito, agora, quando Jesus vier e eternamente. Pastor, quem são os sábios? Conhece essa passagem, amém? Se você for alguém que gosta de estudar sobre ganhar alma, já sabe quem são os sábios, amém? Quem são os sábios? Que brilharão intensamente como esplendor e os conduzem à justiça, resplandecerão como estrelas para sempre. Quem são os sábios? Provérbios 11, 30. Quem são os sábios? Come on, quando você estiver a ler, quero ver se você é mesmo sábio. O fruto do justo é a árvore da vida. O sábio, 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 o sábio conquista almas. Noutra versão está, o sábio ganha almas. Então o sábio aqui, também é este homem, o que ganha almas. Então, a Bíblia está falando, agora pode voltar. Já sabemos quem é o sábio, certo? Já sabemos quem é o sábio, certo? Volta agora naquele versículo, por favor. Volta. Ah, não era aqui. Os sábios brilharão intensamente. Aí onde estão os sábios? Podes colocar. Os que ganham almas. Se você é alguém que ganha alma, então podes tirar os que ganham alma, mete teu nome. Se você é alguém que vai ganhar almas, então podes tirar os que ganham alma, coloca o teu nome, amém? Então onde está ali? O Júnior brilhará intensamente, como o esplendor do céu. E os que conduzem a muitos à justiça. Sabe o que é conduzir a muitos à justiça? É conduzir a muitos a descobrir a revelação de que Jesus Cristo se fez pecado por eles, para que eles sejam feitos justiça de Deus. Então os que conduzem a muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Amado, enquanto você estiver a ganhar alma, não se preocupa com o que está acontecendo no mundo. Pastor, por quê? Independentemente do que está acontecendo no mundo, as estrelas sabem que são estrelas. Eu vou repetir isso. Independentemente do que estiver acontecendo no mundo, as estrelas sabem que são estrelas. Quando está a chover, estrela não deixa de ser estrela. Quando está a fazer sol, estrela não deixa de ser estrela. Quando a Ucrânia ataca a Rússia, estrela não deixa de ser estrela. Quando um país completa 40 anos com fome ou sem fome, estrela não deixa de ser estrela. Quando morre alguém, estrela não deixa de ser estrela. Sabem o que Deus está a dizer? Não para de fazer a obra que te promove por causa de situações terrestres. Não para de fazer a obra que te promove por causa de situações terrestres. Brilharão como estrela. Por isso é que mesmo quando você não tem dinheiro, algumas pessoas acham que estás a trabalhar em algum sítio novo, que aconteceu alguma coisa. Não. Parece que tem uma coisa nova acontecendo na tua vida. É o quê? Você a partir de agora começa só a responder: eu sou uma estrela em andamento nessa terra. Eu sou uma estrela em andamento nessa terra. Por que é estrela? Saíste em alguma revista? Não. Saíste no Che Agora Aguenta? Não. Saíste em algum noticiário humano? Não. Eu sou estrela, porque sou ganhador de almas. Sabem quem sabe disso melhor do que você? Diabo. Por isso é que ele pode deixar todo mundo passar quando vê uma estrela. Lembram daquele ditado aí dos feiticeiros: querem te roubar tua estrela? Ai. Lembram? Não. Ele quer tirar minha estrela. Quer tirar alguma coisa. A verdadeira estrela é essa. Os que ganham alma brilharão intensamente, não só no céu, nessa terra, já no reino do Espírito. We are shining. Nós estamos a brilhar. Aconteça o que acontecer, não perdemos o brilho. Por isso, aconteça o que acontecer, não desanima para responder ao que Deus tem para você. Quando chegamos no céu, se o nosso corpo morrer agora, sabe, algumas pessoas pensam: não, nós morrer, vamos ir todos juntos. Não, quem morre sem Cristo vai no Hades. Quem morre em Cristo vai no céu de Abraão, no lugar de consolo. Então mesmo a morte vai nos receber como estrela. Mesmo a morte vai nos receber como estrela. Por isso Paulo disse: para mim viver é Cristo, morrer é lucro.
Mesmo morte vai nos receber como estrela. Agora, onde as coisas pipocam ainda muito mais, é no céu, é no céu. Quando nós estivermos a entrar, o céu vai parar para receber os promotores de festa. Porque a Bíblia diz que quando uma alma se converte na terra, há festa no céu. Então, quando nós começamos a chegar, o céu vai dizer, come on, aquela festa que tivemos no dia que Simão se converteu, foi ele que deu. Aquela festa que tivemos, foi ele que deu. Foi ele que deu. Foi ele que deu. O que eu amo, amados, só para terminar, o que eu amo é que a Bíblia é clara, para sempre. Para sempre. Para sempre. Ouça, governos passam, não são para sempre. Alexandre o Grande não foi para sempre. Aristóteles não foi para sempre. Hitler não foi para sempre. Alguém está comigo? Até presidentes dessa nação, já vimos. Tem um que eu amava, eu tinha a noção que o único presidente da história era ele. Amém? Mas não foi para sempre. Mas o que eu amo da palavra de Deus é quando ele diz que algo é para sempre, é para sempre. Deus uma vez disse a Noé que por causa da oferta que Noé deu, sempre haveria o arco-íris. Há pessoas que pensam que o arco-íris é um fenômeno que acontece. Mas não, está descrito na Bíblia. O arco-íris surgiu quando Noé deu aquela oferta a Deus. E Deus disse, esse arco-íris vai ser como certeza de que nunca mais vou destruir a terra por meio da água. E pode acontecer todas as chuvas do mundo. A terra nunca mais vai ser destruída por meio da água. Por quê? Porque o que Deus falou foi para sempre. Até agora, quando você vir arco-íris, pensa, ei, calma, Deus está a ser fiel. Foi para sempre. Não aplaude ainda. Foi para sempre. Se Deus está a dizer, brilharão para sempre. Aí você entende como é que José, mesmo na prisão, brilhou. Daniel, mesmo na prisão, mesmo na cova dos leões, brilhou. Jesus, mesmo na cruz, brilhou. Aí você entende que Estevão a morrer, a Bíblia diz que ele viu a glória do Senhor. Viu a glória do Senhor. Quer dizer que mesmo a morrer, brilhou. Você entende que não tem a ver com a circunstância, tem a ver com a maneira como você se move no Espírito. Eu quero declarar profeticamente para alguém nesse lugar. É isso que vai acontecer com você. Não só você irá brilhar, mas tuas coisas brilharão enquanto você permanecer concentrado em pregar o Evangelho. Não só você irá brilhar, mas tua casa brilhará. Tudo sobre você brilhará. Eu não estou dizendo que não vai faltar nada, mas mesmo faltando, continuará brilhando. Mesmo sendo atacado, continuarás brilhando. Mesmo sendo difamado, continuarás brilhando. Tudo sobre você continuará brilhando. Essa, amadas, é a minha estrada. Essa é a minha estrada. Por isso a Bíblia diz, a caminhada do justo é como a aurora perfeita. Vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais. Por isso algumas coisas que algumas pessoas dizem, não, a vida tem altos e baixos, é uma confissão errada. Você pode estar dentro da cova dos leões, Deus pode te permitir chegar na cova dos leões, mas isso não quer dizer que Deus te meteu embaixo. Não. Deus pode te permitir passar em algumas situações, não quer dizer que Deus te humilhou. Seria te humilhar se os leões te comessem? Alguém está comigo? Alguém está comigo? Seria te humilhar se os leões te comessem. Mas se os leões não te comerem na cova dos leões, não foram os leões que te humilharam, foi você, que humilhou os leões. Então não se defina pelo que está acontecendo. Mantenha a tua confissão e mantém intacto o teu chamado. Prega o Evangelho. Ganha almas. Quem ganha almas é sábio. E os sábios brilharão intensamente, como esplendor. Intensamente. Algumas vezes vão falar que estás a querer aparecer, só que o teu brilho que é intenso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando a tua intenção é genuína, quando a tua intenção é genuína, não dá para confundir, não dá para esconder. Jesus disse, não se pode esconder uma luz, um candeeiro embaixo de uma mesa. Não vai dar certo, não vai atuar. Mesmo embaixo da mesa ele vai brilhar tanto. Mesmo embaixo da mesa vai brilhar tanto. Vamos perguntar, como aí? Havia um brilho daí daquela mesa. Pastor, como assim embaixo da mesa? José estava na prisão.
Mas quando precisaram de alguém para interpretar sonho, tiveram que ir embaixo da mesa. Tiveram que ir embaixo da mesa. Tiveram que ir embaixo da mesa. Eliseu não era conhecido como profeta. Quando precisaram de alguém para profetizar, falaram assim: vai chamar aquele que lavava a mão de Elias. Nem lhe chamavam como profeta. Estava onde? Embaixo da mesa. Não se preocupa se estão querendo te tapar, se estão querendo te afunilar. Não, nossa luta não é carnal, não é contra sangue nem carne. Não. Perdoa as pessoas, continua a caminhar, porque sobre você está dito que brilharás para. Deus abençoe a sua palavra.